continuo achando que a Mônica Rambeau foi parar no universo dos Illuminati de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e acho que os Illuminati estão vivos. Porque o único Illuminati que não foi morto pela Wanda em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi o Barão Mordo, que é o mago supremo daquela realidade e portador da Joia do Tempo. Ele poderia desfazer aquelas mortes muito bem, e pode ser essa a última realidade. Os últimos sobreviventes da incursão vão ser a Terra principal e os Illuminati, a realidade dos Illuminati do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Aí, como já tem o Patrick Stewart naquela realidade, e também teria o Kelsey Grammer, né, como Fera, seguindo o mesmo cast da Fox, pode fazer sentido o cast ser mantido, né? São personagens, não são variantes idênticas, não são variantes diferentes. Revertendo a morte deles, o Reed Richards daquela realidade, interpretado pelo John Krasinski, ele pode dar uma surtada e querer, de fato, atacar a Terra 616 como vingança pelo que a Wanda fez. E nessa surtada ele pode virar o Criador, que é a versão maligna, digamos, do Senhor Fantástico, que faz parte do universo 1610 nos quadrinhos, mas que é um dos principais personagens das Guerras Secretas. O Reed Richards daquela realidade, que é membro dos Illuminati, pode acabar criando a Cabala, que seria uma versão sombria dos Illuminati, para atacar a Terra 616 na última incursão antes das Guerras Secretas acontecerem. E o Arthur falou aqui, vocês acham que a Mônica Rambeau vai ter uma participação importante em Doomsday? O próprio Vitovski já respondeu, a Mônica vai estar no meio do fogo cruzado. Ela foi parar em outra realidade, inclusive com o Fera, interpretado pelo Kelsey Grammer, que é o mesmo que interpretou na trilogia original dos X-Men da Fox, lá de 2000, 2003, 2006, e ele tá confirmado em Doomsday. Então a Mônica Rambeau provavelmente vai estar presente também, já que ela tá do lado dele. É curioso essa confirmação, né, do Fera e dela não, né? Eu até lembro quando eu tava vendo, quando eu vi, eu falei, né, a Mônica Rambeau tá confirmada, aí não tem o nome. Apesar que eu acho que, assim, muita gente talvez tá ali, eles não anunciaram pra deixar realmente, pra ter alguns segredos, algumas coisas assim, né? É bem melhor assim, né? Vamos dizer aí que em Wolverine e Deadpool não falaram de ninguém ali, do Wesley Snipes, da Jennifer Garner, e vamos combinar que foi bem melhor assim. Bem melhor assim. Agora, vamos de teoria. Já que a galera puxou o papo da Mônica Rambeau em Doomsday, eu quero lembrar a galera que eu tenho uma teoria que liga com as Guerras Secretas, especificamente de 2015, porque como eu comentei mais cedo na live, o começo das Guerras Secretas de 2015 são, na verdade, a última incursão, quando só restaram 2 universos no multiverso. E eu continuo achando, que a Mônica Rambeau foi parar no universo dos Illuminati de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e acho que os Illuminati estão vivos. Não que eles sobreviveram, eles estão vivos. Isso é legal de comentar. Por quê? Porque o único Illuminati que não foi morto pela Wanda em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi o Barão Mordo, que é o mago supremo daquela realidade e portador da Joia do Tempo. Ele poderia desfazer aquelas mortes muito bem, igual o Thanos desfez a morte do Visão em Vingadores Guerra Infinita, por exemplo, para pegar a Joia da Mente, para matar ele de novo, inclusive. Então os Illuminati podem estar vivos, e pode ser essa a última realidade. O quarteto que apareceu agora talvez tenha que fugir da realidade deles e parar na realidade principal, como aconteceu com o Miles Morales em Guerras Secretas de 2015. A Terra dele, a Terra 1610, o Universo Ultimate, desapareceu depois das incursões, foi o último, inclusive, sobrevivente junto com a Terra 616, desapareceu depois das incursões e ele acabou tendo que se mudar para a Terra 616 porque ele sobreviveu e o universo dele não existia mais. Então eu acho que é assim que o Quarteto Fantástico chega no universo principal do MCU, né, a Terra 616 dos filmes, e eu acho que os últimos sobreviventes da incursão vão ser a Terra principal e os Illuminati, a realidade dos Illuminati do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Aí, como já tem o Patrick Stewart naquela realidade e também teria o Kelsey Grammer, né, como Fera, seguindo o mesmo cast da Fox, pode fazer sentido o cast ser mantido, né? São personagens, não são variantes idênticas, não são variantes diferentes. E por que eu digo isso? Porque, revertendo a morte deles, o Reed Richards daquela realidade, interpretado pelo John Krasinski, ele pode dar uma surtada e querer, de fato, atacar a Terra 616 como vingança pelo que a Wanda fez. E nessa surtada ele pode virar o Criador, que é a versão maligna, digamos, do Senhor Fantástico,
que faz parte do universo 1610 nos quadrinhos, mas que é um dos principais personagens das Guerras Secretas, junto com a Cabala, que seriam os Illuminati sombrios, né? O próprio criador, o Reed Richards, daquela realidade, que é membro dos Illuminati, pode acabar criando a Cabala, que seria uma versão sombria dos Illuminati, para atacar a Terra 66 na última incursão antes das Guerras Secretas acontecerem. A gente tá processando tudo. Não, mas eu acho que faz total sentido. Eu lembro que quando lá atrás você já comentou sobre isso do humor, do trazer os Illuminati de volta. Isso seria, vamos dizer assim, até pelo é mais fácil até pra trazer o Patrick Stewart, porque todo mundo fica naquela dúvida, qual é o X-Men que vai voltar? Então você já tem nesse background do Doutor Estranho, nesse filme do Doutor Estranho, você já tem um background de alguns personagens, então ele não precisa meio que reapresentar como a gente foi reapresentado ao Wolverine no Deadpool e Wolverine, né? Então isso facilitaria e aí também já resolveria essa questão do John Krasinski, né? E dos Illuminati, né? Que ficou uma coisa, é um grupo importante que colocaram ali, muita gente não gostou, então você pode dar esse peso e pode aí, enfim, dar um encerramento pro John Krasinski nesse universo. É que eu falo assim, pra mim, cara, esses dois filmes vão ser filmes de encerramento de muita gente, sabe? Pra realmente outras, né? Começar, mas assim, não um reboot como muitas vezes a gente imaginava, a gente fazia a teoria na época que seria de Kang, seria meio que um reboot do MCU, mas pra coisas novas, né, pros X-Men, novos X-Men, né, novos atores fazendo tudo, então eu acho que vai ser muito isso. Então ele surtando, o Reed Richards surtando, sabe, seria uma coisa muito legal ver esse embate que ele pode ter nesse sentido, né? E tem uma entrevista do Kevin Feige pro Deadline, que eu até coloquei na tela agora, é uma entrevista que muita gente tá usando pra falar que o Kevin Feige realmente tá falando que vai ser um reboot, mas ele não fala isso, tá? Ele falou sobre o reboot do Quarteto Fantástico, não que Guerras Secretas vai ser um reboot, e quando ele foi perguntado sobre um reboot do MCU, lá embaixo, na verdade quem fala de reboot é o entrevistador, não o Kevin Feige. E o Kevin Feige, ele desconversa. Eu quero achar exatamente onde ele falou aqui, ó. Porque aqui, ó, o próprio entrevistador pergunta: além do cenário pós-Guerras Secretas, tem um plano para resetar algumas linhas do tempo singulares e dar um reboot no MCU. Vão ter mais filmes para maiores de 18, principalmente depois de Deadpool e Wolverine e tal. Aí ele faz essa pergunta, se vão ter mais filmes para maiores de 18 e se tem esse plano de reiniciar o MCU. O Kevin Feige respondeu: claro, quando for apropriado e quando for necessário. Tipo, só nos lugares que for apropriado e necessário. E por que isso é importante? Porque nas Guerras Secretas de 2015 dos quadrinhos não teve reboot. O que aconteceu foi que a linha do tempo principal, a Terra 616, simplesmente seguiu da onde parou, continuou da onde parou e trouxe elementos de outras realidades. Eles resetaram o multiverso, com exceção da linha do tempo principal. A história da linha do tempo principal continuou de onde parou e eles trouxeram outros elementos. O Miles Morales, que vivia na realidade na Terra 1610, foi parar na Terra 616 porque o universo dele deixou de existir. A mesma coisa do Old Man Logan, a versão do velho Logan das HQs, também foi parar na realidade principal. Então, na verdade, eles não reiniciaram a história, eles trouxeram mais coisa para a realidade principal. E isso é uma coisa que muita gente confunde e eu acho improvável que seja diferente no MCU. Eu acho que eles vão fazer o mesmo. Inclusive, como eu falei agora há pouco, vai ser assim que o quarteto vai chegar no MCU. Eu imagino, né? Com a realidade deles sendo destruída, sendo dizimada e eles tendo que viver na Terra principal, por não terem mais a realidade deles. E o Doutor Estranho faz sentido ele não aparecer se a gente for na linha dos quadrinhos. Porque nos quadrinhos das Guerras Secretas de 2015, que é uma parada, eu tô batendo muito nessa tecla, as incursões não acontecem durante as Guerras Secretas, acontecem antes, né? Eu sempre falo bastante sobre isso, porque as Guerras Secretas em si começam com a última incursão, com os últimos 2 universos sobreviventes do multiverso colidindo. Então o que isso significa? Que provavelmente as incursões já estão acontecendo no MCU. Provavelmente não, elas já estão acontecendo no MCU, mas provavelmente vão seguir esse arco como se tudo que aconteceu até agora e esses próximos
filmes e produções até Doomsday fossem o Arco Tempo Esgotado, uma adaptação sutil do Arco Tempo Esgotado, que é o que vem antes das Guerras Secretas. No Arco Tempo Esgotado, o Doutor Destino, o Doutor Estranho e o Homem Molecular estavam confrontando os Beyonders, eles estavam fora da realidade, confrontando os seres hiperpoderosos que estavam causando as incursões. Como o Doutor Estranho já saiu para investigar as incursões, eu acho que ele vai estar com o Doutor Destino de alguma forma no começo das Guerras Secretas ali, criando um mundo de batalha para salvar alguns pedaços, retalhos de realidades que estão sendo dizimadas pelas incursões, assim como acontece nas HQs. E provavelmente no lugar do Homem Molecular vão botar a Cleia, que já tá com o Doutor Estranho, né? Assim, não, com certeza eu acho que vai muito por esse caminho, né? Pelo fato, eu acho que o Doutor Estranho é um personagem. Ele não é só importante pro MCU, ele é importante para as Guerras Secretas, ele tem, né, essa relação com o Doutor Destino, então eu acredito que... Eu acho que até não precisa colocar todo mundo, não precisa apresentar todo mundo logo no primeiro filme, né? Pode deixar um pouco pro segundo, pra gente também ter um impacto, né? Pra ter um impacto, então eu acredito que assim, o Doutor Estranho é um personagem que muito importante. Eu acho que até o Homem-Aranha pode ser pra ficar lá pra frente, mas eu não sei pelo peso que o Homem-Aranha tem, né? O Homem-Aranha também é um personagem que rende muito, né? Chama público e tudo mais. Então, mas seria, acho que até importante, até porque vai ter um filme dele próximo, então assim, pode ser que guardem um pouco ele, então eu acho que um pouco disso vai acontecer, mas o Doutor Estranho, eu acho que assim, com certeza ele fica pra depois até pra ter um impacto maior na hora que ele aparecer, junto com o Doutor Destino, né? Sim, ó, o Matheus Lima Lopes falou aqui, rapidinho, que eu acho que o Doutor Estranho já esteja trabalhando com o Doutor Destino e ele virará o xerife em Vingadores 6, assim como acontece nas Guerras Secretas. Ele é o xerife do Doutor Destino nessa nova realidade, quando o Destino vira o Deus Imperador. E então o Matheus está complementando isso que a gente estava falando. Inclusive, uma parada interessante e importante de comentar e acrescentar é que nas Guerras Secretas de 2015, o Doutor Estranho também adquiriu um terceiro olho, igual acontece na cena pós-créditos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Só que nessas HQs das Guerras Secretas, quem deu esse terceiro olho para ele como um presente foi o próprio Doutor Destino. Então aquela cena poderia também já estar indicando uma possível ligação entre eles. Um começo de uma ligação entre os dois. Só para levantar um debate aqui, vocês acham que o Homem Molecular vai ser adaptado ou não vão nem entrar nesse mérito? Eu acho curioso, cara. O Deadpool e Wolverine apresentou o conceito de âncoras, né, no MCU. Quando o Quarteto Fantástico reconstruiu o multiverso depois das Guerras Secretas de 2015, cada variante do Homem Molecular de cada universo se tornou a âncora daquele universo. Então eu acho curioso esse uso desse termo, porque é um termo que vem da HQ de Guerras Secretas, né? Das Guerras Secretas de 2015. Pode indicar que ao invés de ter um âncora nesse mesmo modelo que está sendo agora, que por exemplo, se o âncora morre, o universo lentamente vai morrendo junto, como foi o conceito apresentado em Deadpool e Wolverine, eu acho que eles podem mudar isso nas Guerras Secretas e falar, a partir de agora o âncora de cada universo vai ser a variante do Homem Molecular de cada universo, como é nas HQs, porque aí ele fica lá, né? E tipo, aí não tem mais esse negócio de linhas do tempo morrendo aos poucos. Porém, tem que ver se vai ter espaço para eles realmente introduzirem o Homem Molecular ou outros personagens do tipo, né? Sim, inclusive os rumores são que os boatos, né? É que o Homem-Aranha seria... Pode ser o Homem de Ferro também, que morreu e aí por isso se tá andando as incursões. Pode ser uma boa aposta aí também, um bolão para ver quem vai ser o âncora da nossa terra que a gente conhece do MCU. Eu acho até complicado eles apresentarem um personagem tão complexo no Doomsday. Sim. Porque... Cara, não sei se vai ter tempo ali, não acho que seria prático isso, então é mais fácil fazer uma adaptação, colocar num personagem que a gente já conhece, em alguém que ali a gente já viu e já tem uma certa familiaridade, mesmo que seja alguém que tá entrando agora, sei lá, igual eu vi aqui o Fernando de Paula colocou o Franklin C, né, esse personagem, então a gente já tem ele, pô, ele é especial, ele é diferente, ou sei lá,
no Homem-Aranha, ou quem for, sei lá, mas adaptarem isso num personagem que a gente conheça. Porque apresentar um novo personagem, colocar alguma coisa assim, eu acho que pode ser complicar demais o filme, que já tem muita gente, né? O Franklin, nas Guerras Secretas, ele é o personagem que idealiza os universos novos do multiverso quando eles estão recriando. Aí o Senhor Fantástico usa o poder de onipotência que ele adquiriu do Doutor Destino, né? Ele usa esse poder pra botar em prática, pra criar o universo que o Franklin idealizou e manda um fragmento do Homem Molecular pra cada universo pra se tornar essa âncora. Mas eu acho legal a gente ver o comentário do Alisson aqui, ó, sobre a cena pós-créditos de Thunderbolts. Ele falou que ele achou meio confusa, pois é claramente a nave do Quarteto Fantástico lá, mas se a gente for ver o filme do Quarteto, eles nem saíram da terra deles ainda. Vale lembrar que naquela cena pós-créditos de Quarteto Fantástico, tem um salto de 4 anos em relação à história do filme. Então, assim, o filme acontece lá, 4 anos depois é quando o Doutor Destino encontra o Franklin lá. E aí, por exemplo, pegando notícias que saíram sobre o filme, essa cena pós-créditos do Thunderbolts aqui, ó, o próprio diretor do filme, o Jake Schreier, ele falou em entrevista para Entertainment Weekly que a cena é retirada diretamente de Doomsday. A cena pós-créditos de Thunderbolts é parte do filme, e isso segue muito a linha do que aconteceu, por exemplo, com Homem-Formiga e com Guerra Civil. Capitão América. Com Capitão América Guerra Civil. Capitão América também. Que a cena pós-créditos de Homem-Formiga era uma parte do filme Guerra Civil, mas a cena vem no meio do filme, então tem muita coisa que pode acontecer antes. Não necessariamente essa cena é no começo do filme, ela tem cara de começo do filme, porque é quando eles estão descobrindo a ameaça. Tá chegando a nave do quarteto, os novos Vingadores, né, que são os Thunderbolts, estão ali monitorando. Mas ela tem cara de começo de filme porque eles ainda não descobriram a ameaça. E normalmente você descobre a ameaça cedo no filme. Mas ela pode muito bem ser uma cena um pouco mais pra frente. Às vezes os Vingadores do Sam já descobriram a ameaça, já estão no meio da treta. E a nave do quarteto chegando é mais pro meio do filme, eles, tipo, cruzando com os Thunderbolts. Por exemplo, como aconteceu com o Thor e os Guardiões em Guerra Infinita, que aconteceu o cruzamento deles mais pra frente no filme, quando a ameaça já tinha sido descoberta. Não, sim, eu lembro que quando eu lembro que saiu a notícia mesmo que foi, né, uma cena que foi filmada pelos próprios irmãos russos e tudo mais. Então, assim, uma coisa que eu já pensei, falei, não, isso aí vai estar no filme. Então, eu não sei se no início ou no meio, assim, cara, mas você sente um gostinho, né, cara? Pra mim aquilo parece ser realmente muito assim, não aquele início, assim, mas o que você falou da questão dos Guardiões e do Thor. Então eu acho que é muito ali nessa parte, assim, e vai ser eles, sei lá, tentando trazer mais gente, ou caçando o Doutor Destino, ou o que for, assim, fazer essa incursão, né? Porque eles vão vir para um novo universo. Então... O pessoal falou aqui, ó, pode ser o próprio Doutor Destino na nave. Eu não duvidaria, poderia ser ele roubando a tecnologia do quarteto pra ir pra aquela realidade também pra começar o confronto. Não acho que seria impossível de imaginar o Doutor Destino roubando coisa do Quarteto Fantástico, ainda mais se a gente considerar que nas Guerras Secretas de 2015 o Doutor Destino roubou a família inteira do Reed Richards, né? Ele casou com a Sue Storm, virou Susan Von Doom, e aí naquela realidade no mundo de batalha, o Franklin e a Valéria são filhos dele, em teoria, né? Não, falar também que talvez o começo do filme, muito provavelmente, deva ser igual Guerra Infinita, né? Até bem mais do que... O que eu quero dizer com isso? Guerra Infinita foi o comecinho ali com o Thanos, né? Mostrando como ele é poderoso e tal. Deve acontecer algo muito similar, até porque a gente não viu o Destino até agora, né? Sim. E como ele é o grande vilão do filme, muito provavelmente o começo vai ser o Doutor Destino fazendo alguma coisa, quem sabe até matando uns Kangs aí, que eu gostaria muito de ver. Vai ser uma coisa cabulosa. Não gostaria que fosse só uma menção ao Kang, falando, eu matei todos. Eu gostaria de ver o Destino matando todos os Kangs. Ele já meio que aparece quase dando a entender na cena pós-créditos de Quarteto, ele aparece quase que dando a entender que ele vai sequestrar o Franklin, o que já não é pouca coisa. Mas eu gostaria de ver também esse display aí, essa demonstração de poder igual ao do Thanos. E aqui é só pegando pra ler a declaração exata do diretor de Thunderbolts, que é muito boa, que ele fala aqui, ó,
a notícia do Entertainment Weekly, né? Eu não sei se eu vou tomar um tiro de um sniper, ele fala brincando, né? Porque ele tá prestes a contar uma coisa que ele não sabe se deveria, mas ele fala, a cena pós-créditos é uma cena de Doomsday. Então, em teoria, sim, agora as coisas podem mudar, como acontece no mundo da Marvel, mas no presente momento, como está constituído, você tá assistindo um pequeno pedaço daquele filme, na cena pós-créditos de Thunderbolts. Então essa foi a declaração literal do diretor de Thunderbolts. Na hora que acabou o filme, na hora que acabou o Thunderbolts, ele já deu uma impressão, né? Porque a cena é muito longa para uma cena pós-crédito. Então já dava para ver ali que talvez fosse mais do que uma cena pós-crédito. Sim, sem dúvida. O Arthur falou aqui, vocês acham que o Doutor Estranho pode ter uma participação em Guerras Secretas? Ele causou uma incursão no último filme dele. Acho que sim, eu acho que ele deve ficar de fora em Doomsday, mas ele deve aparecer em Guerras Secretas. Talvez um desses filmes, provavelmente, inclusive, eu se fosse apostar minhas fichas, seria um Doutor Estranho 3. Que aí seria um filme totalmente focado nas incursões, no Doutor Estranho lidando com isso, nos Beyonders, que aí ia preparar de vez o terreno para as Guerras Secretas, explicar o que já aconteceu e fazer a ponte. Eu acho que seria o mais lógico se a gente fosse apostar aqui. Shang-Chi também é uma possibilidade, principalmente porque ele vai ser membro aí da nova equipe dos Vingadores, provavelmente, mas eu acho que o Doutor Estranho seria o mais provável, talvez. A questão é que, assim, não tem nem rumor de roteiro, de nada, né? Isso não é comum na Marvel. Por um lado, eu acho isso muito bom se realmente acontecer. Tipo, a gente não tá sabendo e de repente vem a notícia que estão produzindo o filme. Mas por outro, não é comum da Marvel fazer isso, né? A gente não ter essas informações, assim, né? A Fabi falou aqui, ia ser legal o Doutor Estranho 3. Eu ia gostar também, ia fazer muito sentido com o momento, né? Se fosse entre um filme e outro. Porque antes, a agenda colocava só o Homem-Aranha 4 entre Doomsday e Guerras Secretas. Agora já mudou de figura. Por quê? Porque adiaram os dois pro Homem-Aranha vir antes. Então ano que vem nós vamos ter o Homem-Aranha em julho, o Homem-Aranha manteve a data, mas as Guerras Secretas e Doomsday iam ser em maio de 2026 e 27, agora vão para dezembro. Então eles mudaram a data. O que provavelmente deve ter mudado todo o roteiro de Homem-Aranha, né? Porque eu não acredito que eles iam fazer um filme com o Justiceiro e o Hulk entre Doomsday e Guerras Secretas. Acho que aí sim ia vir alguém falou no chat aí falando sobre o Tom Holland falando com o Tobey, com o Andrew. Acho que não vai ser multiversal esse filme do Homem-Aranha. Falaram que não vai ser mesmo, né? Ao que tudo indica, vai ser um filme mais urbano. Cara, Cavaleiro da Lua é um personagem que, lembrando agora, tem que ter... Cara, eu lembro que eu e o Zaga, a gente fez, né, os vídeos falando de Cavaleiro da Lua. A gente tava empolgado, cara. Eu lembro que eu gostei pra caramba de Cavaleiro da Lua. É um personagem muito foda, é um personagem muito legal. Pelo menos ele tem que estar, sabe? E aí a gente volta naquela minha teoria do universo dos Illuminati. Por quê? Eu tenho uma teoria de que Cavaleiro da Lua se passa em outra realidade que não a Terra principal, porque tem uma jaqueta, né, de um dos caras lá no Egito com a imagem do Ramatut, então provavelmente o Ramatut, que é aquela variante do Kang que aparece em Quantumania, era o Kang daquela realidade, e por ser o Kang principal daquela realidade diferente da Terra Meio-Meia, então eu imagino que era outra realidade. E essa realidade pode muito bem ser a mesma realidade dos Illuminati de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ou também, que também seria a mesma, né, que a Mônica foi parar em As Marvels. E um ponto também que eu esqueci de falar aquela hora, que é importante, porque também embasa a minha teoria, é que na época do Tempo Esgotado, né, na época do arco que estava preparando para as Guerras Secretas, ele começa logo depois de Vingadores vs X-Men, esse arco do Tempo Esgotado. Vingadores vs X-Men é 2012, e o Tempo Esgotado se expande de 2013 até 2015, até chegar nas Guerras Secretas. Naquela época, o Professor Xavier tinha morrido. E quem entrou pros Illuminati foi o Fera, porque o Professor Xavier foi assassinado pelo Ciclope em Vingadores vs X-Men. E o Fera entrou pros Illuminati no lugar do Professor Xavier. Só que aí o Professor Xavier voltou à vida e os dois ficaram como membros. Então naquela cena pós-créditos, pode ser que o Fera tivesse já como membro dos Illuminati, por isso que a gente vê a Maria Rambeau naquela cena, que também era membro dos Illuminati em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, só que a gente
gente vê ela com o Fera por serem membros dos Illuminati, e o Fera comenta como se o professor Xavier estivesse vivo porque ele voltou à vida com a ajuda da Joia do Tempo do Barão Mordo. Então isso também é uma parte importante dessa teoria, que embasa essa teoria e que eu não tinha comentado antes. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu acho que... Cara, se eles forem por esse caminho, vai ser muito foda. Vai ser muito foda. Eu acho que deveria ser o caminho mais lógico a ser seguido. Inclusive porque também o próprio Doutor Estranho é quem tá investigando as incursões. Ah, sim. O Vitovski falando aí, mas a Maria e a Binária naquele universo, será que isso não é uma pista que é outro universo? Não, então ele tá falando das Marvels, né? Que a Maria Rambeau, ela aparece como binária naquele universo. Binária. Poderia ser uma pista daquele universo, mas a Capitã Marvel vira binária em um momento nas HQs. Então, é simplesmente seguindo uma história das HQs. Tá certo que a Capitã Marvel que vira binária nas HQs é a Carol Danvers em um determinado momento, né? Ela vira até antes de ser a Capitã Marvel. Mas enfim, é uma coisa comum que acontece e não desprovaria. O fato dela ser binária não desprovaria essa teoria. É a junção que a Marvel sempre faz, né? Pra dar um sentido em certas coisas, né? Exato. Do MCU. Mas enfim, o Davi tá falando aqui, como será que vão rebootar o UCM depois de Guerras Secretas? Acabamos de falar aqui na live que não vai ter reboot e, na verdade, o que vai acontecer é só que vão incorporar coisa de outros universos no universo principal, mas reboot não vai ter. A galera acha que vai ter, mas eu sinceramente duvido. Cara, porque não acontece nos quadrinhos e não tem por que fazer também, tipo, pegar uma história que eles estão construindo desde 2008, há quase 20 anos, e simplesmente apagar e começar do zero. Não vai ter reboot. Vai ter só junção de mais coisas, como por exemplo o Quarteto Fantástico entrando. Guzin falou aqui: o que vocês acham desse rumor da cena pós-créditos de Doomsday do Conselho de Reeds que mostraria o Criador? Cara, eu já falei bastante na live, bastante mesmo sobre o Criador, que eu tenho uma teoria que eu acho que o Criador é o John Krasinski do Multiverso da Loucura. Ele vai dar uma surtada e virar o Criador depois de ter sido morto pela Wanda e revivido pela Joia do Tempo do Barão Mordo. Mas já falei bastante do Criador e eu acho que ele deve aparecer sim como o John Krasinski interpretando. E o Davi falou que o Criador deveria ser interpretado pelo ator do que fez o Reed em 2015, o Ian Gruffudd. O Miles Teller. Miles Teller. Nossa, de 2015 ele tá falando, Nossa, caraca. É só porque o filme foi muito ruim mesmo, e aí é tipo pra... Não, acho que foi por isso, ele ficou puto porque o filme era ruim. Porque os atores eram muito bons. O Ian Gruffudd dificilmente volta. Eu não sei não, viu? Eu também não sei não. Não, é que ele tava meio queimado. Até eu lembro que a gente comentou numa live, uma época, não lembro qual filme que foi que a gente tava falando, e aí a gente até pesquisou sobre ele, e ele teve lá uma questão, acho que não lembro se foi num divórcio, negócio, ele tava meio queimado lá em Hollywood. Até perguntaram pra ele se ele iria voltar, ele desconversou, tudo mais, mas eu lembro que a gente tinha visto que tinha uns negócios meio problemáticos ali. E o que a Marvel não quer é problema, né? A Marvel não deveria e está certa em fugir de problema, porque já teve o suficiente, né? Sim. Vamos combinar. A questão é que o ator é muito bom. Os atores daquele filme são muito bons. Mas o roteiro é péssimo. Teve a briga lá, cara, que eles brigavam o tempo todo, ator, diretor, roteirista e não sei o que. Então, assim, foi aquele fiasco aquele filme, pelo amor de Deus. O Davi falou aqui, existe uma teoria que quando esse ciclo em volta do A está completo, quer dizer que os Vingadores ganham, e quando ele está incompleto, quer dizer que eles perdem. Eu nunca vi essa teoria, mas então eles perdem nos dois. Porque tá incompleto em Doomsday e mais incompleto ainda em Guerras Secretas, né? Mas, assim, pensando, né? Ele perde... Eu acho que ele perde nos dois. Pode ser uma forma até de derrota. Eu acho que muita gente vai morrer. Eu acho que até para dar um norte melhor no MCU, né? Aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que não vai ser um final. Porque, por exemplo, por mais que tenha a despedida do Tony Stark, o Ultimato, a saga do infinito acaba com o adeus do Tony Stark e tudo mais. É um momento triste, assim. Mas tem um sentimento de vitória, que todo mundo volta e tudo mais. Eu acho que
Nesse não vai ter esse sentimento, não. Eu acho que não vai ser, não. Até porque, justamente por essa questão de personagens de outros universos virem pra esse universo, não vai ser uma coisa fácil, porque a vida deles todas eram em outro universo e acabou. As pessoas que eles conheciam, todas morreram. Então eu não acho que vai ter... não vai ser um final, vamos dizer, feliz. Vai ser um final até que uma vitória melancólica. Sérgio, se for verdade que a Tremor estará em Vision Quest, podem canonizar os agentes da SHIELD, porém a personagem será inumana ou não? Sim, se canonizarem agentes da SHIELD, ela é inumana, ela vai continuar sendo inumana. A Marvel não tá querendo que os inumanos não existam nesse multiverso. Inclusive, o Raio Negro apareceu em Multiverso da Loucura, interpretado pelo mesmo ator que fez ele na série dos Inumanos. Eles não vão, provavelmente, canonizar a série dos Inumanos no universo principal, porque ela não foi tão bem aceita, mas meio que canonizaram no universo do Multiverso da Loucura, que provavelmente vai ser o segundo mais importante aí nas Guerras Secretas, né?